caros estudantes, tudo bem com vocês? Bem, estão se cuidando, passando álcool em gel, usando máscara? Eu espero que sim. Eu sou a professora Alessandra Endi e vou acompanhar vocês na nossa sexta aula de matemática. E o assunto da nossa sexta aula é ângulos em feixes de retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas antes de começarmos nossa aula, anote aí o que você vai precisar. Pegue lá o material, caderno ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha, régua, muito importante, régua, transferidor e jogo de esquadros, ok? Então eu vou dar um tempinho aí para você buscar o seu material. Bem, na matemática, tudo é interligado. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo da aula de hoje, vamos relembrar o que nós trabalhamos na aula passada? Bem, na aula passada, nós vimos o que são grandezas diretamente proporcionais. Nós trabalhamos aí com algumas situações problemas, como o pacote de refresco e o rendimento aí em litros de suco. Nós também vimos grandezas inversamente proporcionais, aí com a questão da torneira, a vazão da torneira e o tempo para encher a piscina. Lembra disso? Bem, nós também trabalhamos aí com grandezas não proporcionais. Ou seja, o exemplo, né, que nós trabalhamos foi a questão da idade, né? Que o pai queria estimar aí a altura do filho conforme a idade. Então nós vimos que se dobrássemos a idade, a altura não dobrava. Então a gente não poderia estabelecer aí essa estimativa para 20 anos como estava proposto no problema. E nós também vimos os segmentos proporcionais, naquela última problema que nós trabalhamos, que tinha lá dois triângulos e nós olhamos, né, para os lados de maior medida e estabelecemos a razão aí entre esses lados. Lembra disso? Bem, então o objetivo da nossa aula de hoje é construir e definir retas paralelas cortadas por reta transversal. Bem, por isso que eu pedi para você lá separar o seu esquadro, porque a gente vai aprender a construir essas retas paralelas, né? A representar, na verdade, essas retas paralelas. Também, o objetivo da aula é estabelecer relações entre os ângulos formados por um feixe de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, a gente vai analisar aí o que acontece quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. O que acontece com os ângulos aí, entre os ângulos formados, né, por essas retas paralelas e essa reta transversal? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Bem, lembrando, né, a importância do registro. Você separou aí o seu material, pegou o seu caderno ou sua folha para anotação, então coloque lá a data de hoje, coloque também aula 6, ângulos em feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Um tempinho para você poder fazer essa anotação. Pronto, fez lá a sua anotação no caderno? Então vamos aí para uma primeira sugestão de uma prática. Bem, primeiro, desenhe um triângulo numa folha de papel. Pinte os ângulos e recorte o triângulo. Então eu vou mostrar aqui como é que eu fiz, ó. Eu fiz o meu triângulo numa folha de papel, pintei os ângulos. Note que os ângulos, ó, eu pintei de cores diferentes, um em azul, outro em laranja e outro em amarelo, tá? Depois eu recortei esse meu triângulo. Tá aqui, ó, eu só fiz o recorte dele.
ok? Então eu vou dar um tempinho para você fazer o mesmo procedimento aí. Bem, fez aí o seu triângulo, recortou, pintou os ângulos internos dele. Bem, vamos para aí o segundo passo. Trace uma linha paralela a um dos lados e pinte novamente os ângulos. Então observe aqui, ó, aqui foi traçada uma linha paralela a este lado do triângulo, certo? E foi novamente pintado os ângulos. Vou mostrar como é que ficou no meu aqui, ó. Então aqui, ó, tracei a linha paralela em vermelho e pintei os outros dois ângulos. Agora eu tenho mais dois ângulos, né? O verde e o roxinho aqui, ok? Então faça aí, trace a sua linha paralela. Eu escolhi esse lado, mas se você escolher este lado ou esse lado, tanto faz. Quero que você trace aí a sua linha paralela e marque os ângulos também, ok? Tempinho para você fazer isso.
traçou aí a sua paralela, marcou os ângulos. Bem, depois disso, em seguida, corte na linha paralela que você desenhou. Então tá aqui, ó, a minha linha paralela e eu vou fazer esse recorte. Eu vou separar essa parte dessa parte, tá? Então eu vou fazer aqui rapidamente o meu corte. Então tá aqui, ó. Agora eu tenho duas partes, certo? Como está aqui, ó. Como está representado aqui na nossa tela, ok? Então, um tempinho para você fazer esse recorte também. Fez lá o seu recorte? Bem, então vamos lá para a próxima etapa. A gente vai comparar os ângulos, conforme o proposto nas fotos. Então aqui, ó, eu tenho as partes da primeira parte e a segunda parte, quando eu fiz a separação. Se eu sobrepor essa segunda parte sobre a primeira parte, o que acontece? Ó? Esses dois ângulos, eles são iguais. Do mesmo modo, se eu fizer do outro lado, ó, esses dois ângulos, ó, eles se sobrepõem. Né, o processo de sobreposição lá de Euclides. O que acontece aqui, ó? Esses dois ângulos também têm a mesma medida. Mas, professora, por que isso acontece? O que você observa em relação aos ângulos? Bem, que eles, quando a gente sobrepõe, ó, eles vão ser ângulos de mesma medida. Então, por que será que isso acontece? Os ângulos que foram sobrepostos têm a mesma medida. Vamos retomar aí alguns conceitos matemáticos para a gente compreender um pouquinho melhor por que essa equivalência, né, essa correspondência das medidas acontece. Primeiro, vamos retomar a ideia de ângulo, né? Ângulo é uma região delimitada por duas semirretas de mesma origem. Nossa, né? Que falatório esse, né? Mas na prática, o que significa o ângulo? É a região. Então eu tenho aqui duas semirretas de mesma origem. Vou representar aqui com um material bem simples, ó. Vamos imaginar, supor que aqui eu tenho uma semirreta e aqui eu tenho outra semirreta, uma branca e uma rosa, tá? Então elas têm a mesma origem, ó, elas partem do mesmo ponto, do mesmo vértice que a gente chama, elas estão saindo lá do mesmo pontinho, certo? Toda essa região entre as duas semirretas corresponde ao ângulo, não é somente essa partezinha que está aqui pintada em vermelho. É toda a região, toda essa abertura entre as duas semirretas é a região que a gente chama de ângulo. Ah, mas aqui eu estou representando, só estou fazendo uma representação. Aqui também é uma representação. Por quê? Porque a semirreta ela tem começo, mas ela não tem fim. É como se eu prolongasse essa minha semirreta branca e essa minha semirreta representação, né, dessa minha semirreta rosa infinitamente. Então toda a região entre essas duas semirretas é o que a gente chama de ângulo. Certo? Aí, esse é um instrumento que a gente utiliza para medir o ângulo, né? Que é o chamado transferidor. Tá? Então, esse instrumento, essa ferramenta, a gente já utilizou bastante nos anos anteriores, quando a gente queria determinar aí o ângulo de um certo polígono, né? Ou entre duas semirretas, tá? Então, a gente já utilizou em algumas situações aí o transferidor, tá? Bem, vamos retomar também algumas ideias da classificação dos ângulos. Eu tenho o ângulo reto, eu tenho o ângulo agudo e tenho também chamado ângulo obtuso. Bem, o ângulo reto é quando eu tenho duas semirretas perpendiculares, ou seja, eu vou pegar novamente aqui a representação das duas semirretas que a gente está trabalhando. Então aqui, ó, tenho duas semirretas, a rosa e a branca, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Bem, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde que a gente observa o ângulo de 90 graus? Por exemplo, quando a gente olha o ângulo formado entre a parede e o piso, entre a parede e o chão. Bem, se a construção foi feita conforme o regulamento, né, ele forma um ângulo de 90 graus. Ou entre a parede e o teto, também forma um ângulo de 90 graus. Bem, o ângulo agudo, ele é um ângulo com uma abertura, né, menor que 90 graus. O que eu posso pensar no nosso cotidiano? Bem,
Um ângulo agudo, ele pode ser representado, por exemplo, pelos ponteiros do relógio, né? Então, essa é uma ideia básica aí de um ângulo agudo. Agora, de um ângulo obtuso. Note que, em comparação com o ângulo reto, o ângulo obtuso é um ângulo maior, de medida maior que 90 graus. Bem, também posso pensar na relação dos ponteiros do relógio. Posso pensar, por exemplo, deixa eu pegar o meu material aqui, ó, uma tesoura. Se eu pensar na abertura dessa tesoura, eu posso ter aqui, ó, nessa abertura, um ângulo de 90, posso ter aqui um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90, posso ter um ângulo obtuso, que seria esse ângulo, que é um ângulo maior que 90, certo? Então, aí são alguns tipos de situações que a gente pode observar, tanto o ângulo reto, quanto o ângulo agudo, quanto o ângulo obtuso, tá? Só para a gente relembrar quais são essas classificações. Nós temos também as posições relativas entre as retas no plano. Bem, aí nós temos as chamadas retas paralelas. Bem, a definição de reta paralela ela não é tão simples quanto parece. Quando a gente vai desenhar retas paralelas, geralmente a gente faz a mão livre, né? A gente traça uma reta e a gente traça outra reta. Como a gente fez, inclusive, para cortar o nosso triângulo lá. A gente traçou uma paralela a um lado, mas quem garante que era paralela mesmo? Né? A gente fez a mão livre, né, esse desenho. Mas as retas paralelas, elas nunca se cortam. Uma principal propriedade da reta paralela é essa, né? As retas paralelas, elas nunca vão se cortar, porque elas vão sempre manter a mesma distância. Se elas são paralelas, elas não se cruzam, elas não viram concorrentes, elas não se cortam, ok? Já a classificação das retas concorrentes é justamente o oposto, né? Retas concorrentes, elas se cortam. Elas se cortam formando 4 ângulos nesse corte que acontece entre elas. Então, eu tenho um vértice aqui e tenho 4 ângulos formados por esse corte. Quando esses ângulos são de 90 graus, além das retas serem concorrentes, eu posso dizer que elas também são perpendiculares, ó. Então, quando essas retas se cortaram, formaram ângulos de 90 graus, ou seja, retas concorrentes perpendiculares, ok? Lembrou desses conceitos? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Então, vamos lá. Agora a gente vai aprender a construir as nossas retas paralelas. Bem, desenhe um feixe de retas paralelas. A palavra feixe é para determinar várias retas paralelas, tá? Então, aqui nós temos 3 retas paralelas. Então, desenhe um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas pera aí, não comece a fazer ainda, tá? Que eu vou ensinar como é que a gente vai fazer realmente essa representação das retas paralelas. Não vamos fazer a mão livre, não, tá? Então, peguem lá o seu material que eu pedi para você separar, né? O seu esquadro e a sua régua, minha pequena grande régua, e a gente vai fazer aí tracejado das nossas retas paralelas, tá? Então, primeiramente, eu vou ensinar vocês como que você vai posicionar o seu esquadro. Então, tá aqui, ó, minha régua e o meu esquadro. Vou fazer o posicionamento dele. Deixa eu pegar aqui. Então, eu fiz o posicionamento do meu esquadro, ó. Tá aqui. Você vai fazer da mesma forma aí no seu caderno com o seu esquadro. Agora, o posicionamento da minha régua, eu vou alinhar com essa lateral do meu esquadro. Então, tá aqui o posicionamento da minha régua e do meu esquadro. Vou marcar aqui, segurar os dois para deixar bem marcadinho. Então, agora eu posso fazer o tracejado da minha primeira reta. Vou deixar bem marcadinho aqui para ficar bem visível para vocês. Tá aqui a minha reta, minha primeira reta, tranquilo, tracei. Agora eu vou fazer uma reta paralela a essa. O que eu vou fazer? Vou deixar fixo e vou subir somente o meu esquadro. Minha reta tá lá, minha régua tá fixa. Vou subir meu esquadro. Subi meu esquadro, agora eu vou fazer um outro tracejado. Tá aqui, ó. Eu tenho uma reta paralela à reta inicial. Como ali tenho 3 feixes de reta, eu vou fazer o meu segundo tracejado. Terceiro tracejado. Tá aqui, ó. Meu terceiro tracejado. Deixa eu marcar mais uma vez para ficar bem forte. Tá aqui. Então, aqui o que eu tenho, ó? Eu tenho 3 retas paralelas. Eu posso complementar agora aqui, né? Deixar ela mais bonitinha. Deixar elas com a mesma largura aqui, distanciamento, né? Seria a largura, seria distanciamento, para ficar próximos.
Então aí eu tenho 3 retas paralelas. Não, professora, você não tem 3 retas paralelas. Você está desenhando para mim 3 segmentos paralelos. Para determinar que são retas, eu preciso fazer essa demarcação aqui, ó. Por quê? Se eu fizer assim, eu deixei de ter segmentos, porque tinha começo e tinha fim. Agora eu tenho uma semi-reta. Eu tenho começo e não tenho fim. Tenho começo e não tenho fim. Aqui também. Mas eu quero retas. Então eu vou traçar também essa setinha para cá. Agora sim, eu tenho a representação de 3 retas paralelas, certo? Não tem começo e não tem fim. Por isso que é uma representação, porque não tem como realmente colocar essa reta no real para vocês. É uma representação de uma reta. Então não tem começo e não tem fim. E elas são paralelas, ou seja, elas nunca vão se cruzar. Por mais que eu prolongue essas retas, elas não se cortam, tá? Porque essa é a característica fundamental das retas paralelas na geometria euclidiana, ok? Falta agora eu traçar aqui, ó, conforme está na nossa tela, a nossa reta transversal. Então eu vou traçar uma reta transversal, ou seja, uma reta que vai cortar essas 3 retas paralelas. Tá aqui, ó. Tracei a minha transversal. Não, professora, você não traçou a sua reta transversal, você traçou um segmento transversal. Então, beleza, eu vou marcar aqui. Não, professora, você não traçou uma reta ainda, você traçou uma semi-reta. Ah, tem que fazer a minha marcação aqui também. Agora sim, eu tenho 3 retas paralelas cortadas por uma reta transversal, ok? Aprendeu aí a fazer as suas retas paralelas? Nesse caso eu fiz 3, poderia ter feito 2 ou até mais que 3, certo? Agora nós vamos analisar, aqui está a nossa representação na tela da nossa reta, das nossas retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora a gente vai analisar os ângulos, né? Os ângulos que formam entre essas retas paralelas cortadas pela transversal. Então agora no desenho que você fez, destaque com a mesma cor os ângulos que possuem a mesma medida. Então eu vou reproduzir aqui os ângulos que possuem a mesma medida. Então aqui, destacando, esse é um ângulo e esse em amarelinho aqui também, ó, é o ângulo que possui a mesma medida. Representação do ângulo, professora, não é o ângulo, porque o ângulo é toda a região delimitada pelas semirretas, certo? Aqui é representação. Bem, eu posso fazer a mesma representação aqui. Então, esse ângulo com esse ângulo, ó, ângulos de mesma medida, certo? Ou mesma abertura. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. A representação do ângulo em amarelo desse corte dessa transversal com essa reta paralela, ok? Agora, com a outra cor, eu vou determinar os outros pares de ângulos de mesma medida. Então, eu vou fazer aqui, ó, em azul, eu tenho aqui este ângulo, que tem a mesma medida deste ângulo. Aqui. A mesma coisa eu faço nos outros pares de ângulos, ó. Então, aqui eu tenho a mesma medida com esse ângulo aqui. E aqui a mesma medida com este ângulo aqui, certo? Então, aqui eu tenho pares, ou seja, de 2 em 2, né? De ângulos de mesma medida, certo? A mesma coisa tá aqui, ó, que tá em rosa e em azul, tá? Então, aqui são os ângulos que a gente obtém cortando retas paralelas por uma transversal. Lembra que o corte de uma transversal com uma paralela formam 4 ângulos. E é o estudo desses ângulos, né, a característica desses ângulos que nós vamos fazer, a gente vai analisar a partir de agora. Então, olha lá. Observe que alguns ângulos são opostos pelo vértice. Tá, mas quem que é o vértice? Bem, o vértice, ó, é esse ponto aqui, ó. É o ponto de intersecção das retas, onde as retas se cortam. Esse é o chamado vértice. Ok? Então, observe que alguns ângulos são opostos pelo vértice. Por exemplo, o ângulo A e C são opostos pelo vértice. Cadê o ângulo A? Tá aqui, ó. E o ângulo C? Tá aqui. Eles são opostos, eles estão em lados opostos em relação ao vértice. Agora pense um pouquinho, será que eu tenho mais ângulos opostos pelo vértice? Coloque aí no seu caderno quais são os outros ângulos opostos pelo vértice. Vou dar um tempinho para você.
E aí, conseguiu levantar quais são os outros ângulos opostos pelo vértice? Bem, o A e o C já foi fornecido aqui na nossa tela, né? Então vamos observar quais são os outros, ó. Eu tenho o B e o D, eles também têm um vértice e eles são opostos pelo vértice. Então eu vou anotar aqui, ó, o B e o D. Ai, professora, por que você tá usando esse acento aí no B, no D, no A e no C? Esse acento, né, que a gente fala na língua portuguesa, ele não é um acento aqui. Ele é uma determinação de como eu chamo o ângulo. Quando eu estou me referindo ao ângulo, eu uso essa marcação, esse símbolo, tá? Então, cuidado, se eu deixar só o B e o D, o que é o B e o D? Para mim, eles são letras, né? Mas eles não estão nessa conexão aqui com o ângulo. Então, por isso que eu preciso determinar por esse símbolo, ok? Então, quando eu estou falando em A e C, eu estou falando em ângulo A e ângulo C, ângulo B e ângulo D. Então, quem mais? Eu tenho mais opostos pelo vértice aqui, ó. Eu tenho o F e o H, que são opostos pelo vértice, ó. O ângulo F e o ângulo H. Quem mais? E e G também são opostos pelo vértice. O J com o I. J e I. Perdão, não é I, gente. É L, tá? J e L. Eu vou tentar arrumar aqui, ó. Esse aqui é um L. I e K, tá? Então, o ângulo I e o ângulo K. Então, esses são os pares de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Notem que todos os que são opostos pelo vértice, eles estão da mesma cor. O que isso significa? Que eles são congruentes. Mas o que é congruentes, professora? São ângulos de mesma medida. Quando eu uso a palavra congruentes na geometria, eu estou tratando de medidas iguais, né? Se eu falo que dois lados são congruentes, significa que esses dois lados têm a mesma medida. Se eu falo que dois ângulos são congruentes, significa que esses dois ângulos têm a mesma medida, ok? Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. E aqui estão os 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de ângulos opostos pelo vértice. Ficou claro para você o que são os ângulos opostos pelo vértice? Então, vamos ver mais uma característica.
Note que os ângulos B e F são ângulos correspondentes. Cadê o ângulo B e o ângulo F? Eles se correspondem. O que significa eles se corresponderem? Vou dar um tempinho para você pensar aí nessa situação. Bem, os ângulos correspondentes, eles nada mais são do que os ângulos que estão na mesma posição relativa a retas paralelas. Então, por isso que é afirmado aqui que o B e o F são ângulos correspondentes. Da mesma forma que o F e o J também, eles estão na mesma posição das retas paralelas, certo? Cortadas pela transversal. Então, o A e o E também são ângulos correspondentes. O E e o I também são ângulos correspondentes. Então, aqui eu tenho uma série de pares de ângulos que eu posso dizer que são correspondentes. Note aqui, ó, que ângulos correspondentes, eles também possuem a mesma medida. Além deles serem correspondentes, eles são também congruentes. Por quê, professor? Olha aqui, ó. O B e o F são correspondentes. Note que eles têm a mesma cor. Eles são a mesma medida.
certo? Por isso que a gente diz também que eles são congruentes, certo? Bem, os ângulos D e F são chamados de ângulos alternos internos. O que isso quer dizer? Bem, ó, vamos observar onde é que estão esses ângulos aqui. O ângulo D e o ângulo F. Ângulo D e ângulo F. São ângulos alternos. Primeiro vamos olhar para a nomenclatura de alternos. O que significa alternos? Que um está de um lado e o outro está do outro lado da reta transversal. Ou seja, um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. Isso que traz o significado de ser alternos, certo? Então, o ângulo D está do lado direito e o ângulo F está do lado esquerdo da reta transversal. Agora, o que significa eles serem internos? Bem, que eles estão na parte de dentro das retas paralelas. Então, repetindo, ó, o ângulo D está no lado interno e o ângulo F, aqui, ó, o ângulo F também está no lado interno, certo? Então, por isso que a gente denomina como alternos internos. Então, D e F são chamados de alternos internos, certo? Aí eu tenho também a nomenclatura de alternos externos. Novamente, são alternos é porque um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. E agora serem externos é porque eles estão na posição externa das retas paralelas. Ó. Então o exemplo aqui, ó, o ângulo B e o ângulo H. Então eu tenho aqui o ângulo B e tenho o ângulo H. Então, ó, eles estão externos, eles estão na parte externa da reta paralela e o H também. Certo? Então, um está do lado direito e outro está do lado esquerdo. Então, eles são alternos e estão na posição externa da reta paralela. Ok? E eu tenho também os ângulos D e o ângulo... só recapitulando, os alternos internos, ó, vou até voltar aqui, ó. Os alternos internos, como o B e o H, por exemplo, alternos externos, perdão, como o B e o H, ó, notem que eles também têm a mesma cor. Ou seja, eles também são ditos congruentes, de mesma medida, certo? Então, o ângulo B e o ângulo H, eles têm a mesma medida, assim como os outros, tanto alternos externos quanto os alternos internos. E aqui eu tenho os ângulos que são chamados colaterais internos e os colaterais externos. Então, o ângulo D e o ângulo E, ó, ângulo D e o ângulo E, o ângulo D, aqui, o ângulo D e o ângulo E, então aqui, ó. Eles são chamados de colaterais internos. Bem, mas o que é colateral? Colateral é mesmo lado. Então, eles estão no mesmo lado em relação à reta transversal. Então, nesse caso, o D e o E eles estão do lado direito da reta transversal. Isso significa eles serem colaterais. E eles são colaterais internos, ou seja, eles estão ambos no lado interno das retas paralelas. Mas note que um é rosinha e o outro é azul. Isso significa o quê? Que eles não têm a mesma medida. Aqui eu não posso afirmar que eles são congruentes. Porém, eu posso dizer que eles são suplementares. Lembra lá o que são ângulos suplementares? A soma do ângulo D com o ângulo E vai suplementar, ou seja, vai resultar em 180 graus. Então, se eu for somar o ângulo D com o ângulo E, resulta em 180 graus. Eles são ângulos colaterais internos e suplementares. Tá? Nesse caso, eles não são congruentes. E eu tenho também os colaterais externos, ou seja, colaterais estão no mesmo lado da reta em relação à reta transversal, porém eles são externos. Como exemplo, eu tenho o ângulo B e o ângulo G. Tá aqui, ó, meu ângulo B e tá aqui o meu ângulo G. Eles estão do lado esquerdo da reta transversal, certo? E eles são externos, ou seja, eles são externos em relação às retas paralelas. Também, eles são suplementares, eles não são congruentes. Nossa, quanta coisa nós aprendemos hoje, né? A fazer as retas paralelas, a observar o que acontece com os ângulos entre as retas paralelas cortadas por uma transversal. É bastante informação. Bem, então vamos lá para o nosso quiz, nossas perguntas finais. É um instrumento utilizado para medir os ângulos. Será a régua? Será que com uma régua eu consigo medir o ângulo? Será o compasso? Sabe o que é o compasso? Se você não sabe, tá aqui o meu compasso. Você tem aí o compasso em casa? Será que com o compasso eu consigo medir o ângulo?
Ou será que seria com o transferidor? Lembra lá numa das nossas telas que a gente tinha a imagem de um transferidor? Bem, o instrumento que a gente usa para medir o ângulo é o transferidor. O compasso, né, que é esse instrumento, eu posso utilizar para traçar ângulos. Até eu posso utilizar o compasso para construir retas paralelas. É uma outra ferramenta que eu também posso utilizar para construir as retas paralelas, como a gente fez lá com o transferidor e a régua. Bem, segunda perguntinha. Uma reta transversal que corta um feixe de retas paralelas é paralela ou concorrente em relação às retas do feixe? Então eu tenho uma reta transversal. Lembra da nossa reta transversal que a gente ficou estudando os ângulos? Eu tenho a reta transversal que corta um feixe de retas paralelas. É paralela ou concorrente? O que você acha? Se ela for paralela, essa reta transversal, então ela nunca vai cortar ou cruzar o feixe de retas paralelas. Então, nesse caso, ela é chamada de reta concorrente, ok? E a nossa última perguntinha, ângulos opostos pelo vértice, têm a mesma medida? Lembra lá que nós vimos ângulos concorrentes, nós vimos ângulos opostos pelo vértice, alternos internos, alternos externos. E aí, será que ângulos opostos pelo vértice são congruentes? Ou seja, será que eles têm a mesma medida? É verdadeiro? Sim, eles têm a mesma medida. Inclusive, se você observar aí nas suas anotações, lembra que os opostos pelo vértice, eles estão coloridos aí da mesma cor. Isso significa o quê? Que eles têm a mesma medida, tá? Então, vamos lá. O que nós aprendemos na aula de hoje? A construção de um feixe de retas paralelas cortadas pela reta transversal. Lembra que nós aprendemos aí com o nosso transferidor e a nossa régua a traçar as retas paralelas e o corte com a reta transversal? Também estudamos as relações entre os ângulos formados por um feixe de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, quando a gente tem as retas paralelas cortadas pela transversal, a gente forma aí 4 ângulos. E eu estudo desses ângulos, a característica desses ângulos que nós fizemos o estudo na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos problematizar essas situações, tá? Então, eu aguardo você, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. E até a próxima!